Olá, de volta a mais um aprendizado aqui de iniciação ao Blender. Neste tutorial vou explicar a vocês aqui como mudar essa propriedade no momento que eu adiciono um objeto na área de espaço. Nós vimos que para adição de objetos eu posso usar a barra de menu superior Add, clico aqui e abro esses objetos, o Shift A, que me dá o atalho, com a barra de espaço. Eu tenho como digitar a palavra Add e depois o nome do objeto que eu quero adicionar aqui na minha área de trabalho. Bem, vimos também que eu posso fazer transformações nesse objeto, clicando as teclas livres de rotação, que é a tecla R, a tecla de escala, que é a tecla S, e a tecla de deslocamento, que é de puxar o objeto, que é a tecla G. Então essas transformações eu faço no objeto por um todo aqui no Object Mode. Vimos que eu posso fazer também no Edit Mode essas transformações com os subobjetos, que são as vértices, as arestas e a face do objeto. Então, se eu selecionar aqui nessas caixinhas de opções, ou Ctrl Tab, um dos subobjetos, vou colocar aqui a aresta, que é a Edge, eu posso selecionar esse subobjeto com o botão direito, posso aplicar um manipulador de rotação com a tecla R, de escala com a tecla S e deslocamento com a tecla G. Eu posso também usar os manipuladores visíveis aqui na própria área. O que nós vamos aprender agora, eu vou retornar aqui para o Object Mode, clicando em Tab ou aqui embaixo, opção Object Mode. O que nós vamos ver agora é algumas características no momento em que adicionamos objetos na área do trabalho. Queria que vocês voltassem aqui a visão de vocês para essa caixa lateral esquerda aqui, que é a Tool Shelf, na parte inferior. Nessa área que aqui está, não aparece nenhuma informação de propriedade, apesar de eu ter o cubo selecionado aqui. No momento em que eu movimento, eu clico ou faço qualquer ação já com o cubo aqui na minha área, essas propriedades somem. Tá? Mas se eu apagar esse objeto aqui com Delete, X Delete, e der Shift A para adicionar de novo o cubo apareceu, mas em compensação aqui, as informações das propriedades do cubo, que eu posso alterar, irão aparecer. Então aqui, Add Cube, o cubo está selecionado, eu ainda não mexi nele, e aqui eu posso usar essas informações para fazer alterações. Nessa caixinha aqui, eu tenho como alinhar o objeto de frente para mim. Então quando eu clico, olha, a face que está apontada para o eixo X, ou o eixo Norte, vem diretamente apontada para mim. Aqui. Se eu clicar novamente, eu volto à forma que ele estava anteriormente. Nas caixas de locação, que é o Location, e na caixa de rotação, que é o Rotation, se alterar dados aqui, eu posso clicar com o botão esquerdo nessas setinhas laterais, ok? Posso clicar no meio, digitar um dado, ou posso segurar o botão esquerdo e ir arrastando para a direita ou para a esquerda para fazer de forma mais rápida as alterações de valores. Então, no momento que eu mexo aqui na opção Location, qualquer uma das coordenadas que aqui aparece, eu altero a posição do objeto na área. Aqui em Rotation, quando eu altero o ângulo em qualquer eixo aqui definido, eu altero a visualização, ou seja, a posição de rotação do objeto na área de espaço. Independente de eu utilizar as deformações que eu posso fazer com os manipuladores na Object Mode ou na Edit Mode. Aqui é um objeto bem básico, eu vou apagá-lo, X, e agora eu vou colocar um objeto um pouco mais complexo. Então vou adicionar uma mesh no formato de um cilindro. Olha o cilindro aqui. Repare que quando eu adicionei, aqui veio a barra de propriedades do objeto, Add Cylinder, ok? E aqui algumas propriedades pertinentes ao objeto. Vou puxar um pouquinho mais para cima. Repare que as propriedades desse objeto que foi adicionado aí na área já é bem diferente das propriedades do cubo. Então ele já é mais complexo, tem mais coisas a serem observadas. Então, como propriedades aqui eu tenho as vértices, radius, que são os raios, depth, Cap Fill Type, que é o preenchimento do objeto, e aqui eu tenho aquelas mesmas informações, Align to View, Location e Rotation que eu tinha na caixa de propriedade do objeto cubo. Então aqui eu tenho um objeto, tenho aqui o número de vértices já com o padrão 32. Então, se eu diminuir esse valor aqui para 8, que o meu cilindro ele passa a ter uma aparência com menos número de vértices e, consequentemente, de arestas. E aí vai dar uma forma um pouco mais poligonal, em vez de forma circular. Ok?
Da mesma forma, se eu mexer aqui nessa caixinha de raios, eu pego o centro do objeto. O raio o que é? É o ponto central em relação à sua parte mais extrema. Então, quando eu altero esses valores, eu posso alargar o objeto ou posso comprimir o objeto, tornando mais fino. Ok? Na terceira opção aqui da barra de propriedades, eu tenho como alongar ele ou encurtar. E aqui eu tenho uma caixinha seletiva que me permite, eu vou alongar um pouquinho o objeto para vocês entenderem mais isso, que me permite alterar a forma como eu vou ver essa superfície que está aqui na parte de cima. Vou segurar o botão do meio, arrastar aqui, e a superfície do cilindro que está na parte inferior. O que é que isso quer dizer, Luciano? Se eu clicar aqui nessa caixinha, a opção Nossen, eu estou dando um efeito de cilindro sem preenchimento na parte superior e inferior. Então, quando eu clico aqui, ó, some a minha superfície superior que antes aparecia. Então, quando eu segurar o botão do meio, eu vou ter um cilindro vazado. Ok? Se eu der a opção N-Gun, eu dou a face de cima e de baixo. Então, eu dou a ele um cilindro cheio. Se eu utilizar a opção Triangle Fan, vai aparentar a mesma condição do N-Gun, mas vocês vão entender que um é diferente do outro. Se eu voltar aqui para o N-Gun, aí eu vou sair da caixa de propriedades, não tem importância que depois eu vou adicionar novamente o objeto, ele vai manter essas mesmas condições que eu tive no momento em que eu saí da caixa de propriedades. Então, quando eu vier aqui, da Object Mode para Edit Mode, clicando no Tab ou aqui escolhendo a opção Edit, eu estou vendo aqui, ó, os subobjetos do meu objeto. Repare que eu tenho as vértices, eu selecionei o número de 8, consequentemente, 8 vértices vai me dar o quê? 8 faces também, né, que são 8 arestas, e vai me dar as 8 faces desse objeto. Repare que a face de cima e a face, vou segurar o botão do meio, ó, face de baixo, está numa formatação assim lisa, né? Porque aquela condição N-Gun me permitiu criar essas duas faces lisas. Se eu voltar para o Object Mode, agora novamente, clicando no Tab aqui embaixo, as propriedades, no momento que eu manipulei o objeto, deixaram de existir. Então eu vou apagar o objeto com a tecla Delete e vou novamente adicioná-lo com a tecla Shift A. Eu abro o menu, escolho novamente Cylinder, o objeto que ele aparece da mesma forma que anteriormente eu estava manipulando. E aqui as propriedades novamente reaparecem. Eu estava utilizando N-Gun. Se eu mudar aqui para a opção Triangle Fan, olha o que é que acontece. Aparentemente, no Object Mode não aconteceu nada. Mas quando eu for para Edit Mode, veja o que é que acontece com as faces lisas na parte superior e na parte inferior. Ela deixou de ser uma face única, lisa, e passou a ser uma face seccionada em 8 triângulos, porque eu defini 8 vértices, né? E outros vértices vai me definir 8 arestas, e essas arestas vão formar essas 8 faces triangulares aqui na parte de cima. Então isso é o que diferencia o N-Gun do Triangle Fan. Então aqui, se eu clicar, ó, nesse pontinho com o botão direito aqui na Edit Mode, aí no pontinho do centro, e puxar, olha o que é que acontece. Eu puxo somente essa vértice e dou uma aparência de um cilindro, né, com a pirâmide em cima, né? Aqui, ó, um cone poligonal aqui, ok? Então eu mudei a aparência do objeto anteriormente apresentado. Então, há uma diferença entre eu utilizar aquelas duas formatações na propriedade. Eu vou voltar aqui para o Object Mode, vou apagar o objeto e vou adicioná-lo novamente. Shift A, Cylinder. Beleza, estou utilizando aqui, ó, Cap Filter. Ele aparece com as mesmas características anterior. Então eu vou mudar aqui para o N-Gun, que é a face lisa. Aqui em Align to View, o que é que eu vou fazer com esse Align to View? Lembra-se do cubo? Eu vou pegar essa face superior e apontar em direção a mim, seja qualquer ângulo que eu esteja. Então, se eu movimentar a tela aqui desse jeito, olha, a face superior está apontando para lá. Se eu clicar em Align to View, ela vai apontar para mim. Eu vou movimentar aqui novamente o cursor. Apontei essa face nessa direção. Se eu der Align to View, ela vai apontar em direção ao eixo X, ao eixo Z, desculpe, sempre para cima, correspondendo à superfície imaginária, tá ok? Se eu der Align to View, ela volta novamente a apontar de frente para mim. Então essa opção Align to View serve para isso. E aqui a locação, como já vimos aí, eu posso movimentar o objeto de acordo com a coordenada que eu queira. E aqui posso dar um valor aqui para
mudar o ângulo do objeto na área espacial. Então vimos aí que tanto o cubo que eu adicionei como o cilindro vai ter diversidades nas suas caixas de propriedades que podemos alterar antes de utilizá-los aqui na área. Vou apagá-lo esse, vou adicionar dessa vez uma esfera. Da mesma forma, a esfera foi adicionada, apareceu a caixa de propriedades aqui na lateral. E aqui eu tenho outros tipos de propriedades, segmentos, anéis, segmentos ou rings, que são anéis, size, que é o tamanho, e aquelas mesmas características que eu tive nas duas caixas anteriores. Segmentos aqui, se eu vou perceber aqui, ó, vou mudar o modo de visão para o modo aramado, clicando na tecla Z, ou aqui embaixo na Viewport Shade, eu altero, ó, e vou ter o esqueleto do objeto. Para entender esses segmentos aqui, eu vou diminuir esses valores, segurando no meio, arrastando para a esquerda, estou diminuindo as linhas que vêm do polo norte ao polo sul, e aqui em Rings eu diminuo as linhas horizontais da esfera. Repare que aquela esfera que eu tinha antes, vou diminuir mais aqui, quando eu voltar para o modo sólido, vai ser uma esfera, tá, numa formatação mais parecida com a bola de futebol americano do que em si se apresentava. Então, se eu aumentar o número de segmentos aqui, eu vou dar mais suavidade na aparência esférica ao objeto, aqui também. Porque quando eu altero essas propriedades, também para a esfera, se eu apagá-la, X-Delete, novamente for adicionar, ela vai voltar com as mesmas características referentes às últimas funcionalidades que eu fiz aqui na caixa de propriedades. Um detalhezinho aqui, somente o objeto texto. Então, o objeto texto, eu, quando adiciono ele, eu tenho, né, aqui as suas propriedades, só me permite, ó, ver o objeto de frente, né, ou deslocar ou rotacionar. Porém, o texto, aqui na caixa lateral direita, na barra de propriedades, que é o botão, eu tenho um ícone, ó, em formatação, a letra F, que é o Object Data, clico sobre o mesmo, aqui embaixo eu tenho todas as propriedades que eu posso fazer para alterar esse texto aqui na minha área. Então, nessa aqui de geometria, eu posso, na opção Extrude, ó, dar uma aparência tridimensional ao texto que eu criei. Nessa daqui eu posso dar um chanfro no objeto, né, nas suas esquinas. Aqui eu posso engordar o texto ou afinar o texto, e assim sucessivamente. No caso do texto, apesar de eu ter só essas propriedades aqui no botão de propriedades eu posso alterar individualmente essas características. Outro detalhe aqui, nós vamos entender aqui que quando eu adiciono uma mesh no formato de um círculo, eu tenho as propriedades, olha, aparece aqui o número de vértices. Quanto menos vértices eu der aqui, ó, vou botar 8, menos aparência de círculo meu objeto aqui na área toma. No caso da mesh, né? Repare que eu tenho 8 vértices, ou seja, são 8 lados. Se eu der um raio maior ou menor, eu aumento ou diminuo. E aqui eu tenho também o fill tip, eu posso preencher esse meio aí do meu círculo que eu fiz, né? Em nenhum eu dou uma face para ele. O triângulo e fan eu dou aquela face, né, subdividida em triângulos. Só vamos ver no Edit Multi. Então aqui, quando eu dou o Nothing no meu círculo, eu tenho também como Align to View, que é alinho ela de frente para mim, e mudar as rotações. Bem, eu posso, aqui na Object Mode, utilizar as ferramentas normais, tecla R para rotacionar, tecla S para escalonar e tecla G para deslocar. Quando eu vou para Edit Mode, repare que a minha barra de propriedades some, né? Eu deixo de existir. Eu entro na Edit Mode. Aqui eu posso clicar, vou escolher qual tipo de subobjeto que eu quero trabalhar, com Ctrl Tab também posso fazer isso. Vou botar vértice. Cliquei aqui em vértice, então posso selecionar vértice. E aqui com os manipuladores G, R ou S, né? G, digamos, eu posso deformar o objeto. Então eu vou ver, na verdade, esse objeto com suas vértices, suas arestas e a face se tiver, né, com aquela formatação em Nigon. Porém, olha a diferença. Vou voltar aqui para o Object Mode, eu vou adicionar um outro. Vou puxar esse círculo para cá, com a letra G, deixei ele aqui em cima. Vou desativar a seleção e aqui onde está o cursor vou adicionar um outro círculo. Só que esse círculo vai ser através da ferramenta de curva, que são as linhas de Bezier.
Qualquer objeto desse aqui utiliza a linha de Bézier. Esse aqui, NURBS, utiliza as linhas de segmentos para poder fazer deformidades. Então, quando eu utilizo aqui o círculo, olha o que acontece. Eu tenho um círculo, né? Só que na barra de propriedades eu não vou ter as características que eu tive no objeto círculo malha. Então, para eu fazer a edição desse objeto, propriedades aqui, eu tenho que ir para Edit Mode. E quando eu for para Edit Mode, clicando na tecla Tab aqui embaixo, eu não tenho vértice, não tenho arestas e não tenho face. Eu tenho o quê? Pontos de curvas, que são esses pontinhos aqui que eu posso selecionar com o botão direito. Posso usar os manipuladores para alterar, pode ser as letras também, G, R ou S, tá ok? Posso clicar nesses pontinhos aqui. Esse ponto central é o ponto principal, esses dois pontinhos laterais é o ponto das guias desse ponto. Então, quando eu clico sobre essa guia, vou clicar o G aqui para deslocar, eu faço deformidades no meu círculo. Então, quando eu voltar para o Object Mode, eu vou ver as deformidades ocorridas. Mas eu não tive alteração nenhuma na caixa de propriedades. Se eu apagar esse objeto XDelete e adicioná-lo novamente com Shift A, curva círculo, ele vai estar sendo apresentado da mesma forma inicial, original dela. Olha a diferença desse para esse de cá. Esse daqui, no momento que eu fiz as transformações, que eu dei a tecla XDelete, quando eu adicioná-lo com Shift A, quer dizer, Mesh Círculo, ele vai manter as últimas características, ele está aqui, bem aqui no centro, que eu fiz da última vez. Repare que ele era circular, deixei ele em uma forma poligonal. Se eu alterar as propriedades dele, aí eu passo a ter novamente ele com a forma. Nesse daqui não. Tá? Bem, eu vou selecionar esse de cá e vou jogar esse lá para cima. Vamos ver outro círculo aqui, no formato superfície. Bem, eu venho aqui, Add, Surface, aí ó, Círculo NURBS. Então se eu clicar aqui, olha outro objeto em forma de círculo. Só que eu só tenho aqui condição de vê-lo de frente e mudar as rotações. Eu não tenho preenchimento, não tenho como fazer aquelas mudanças de segmentos, de vértice, de raios, não tenho. Posso fazer aqui sim, com G de deslocamento, S de escala e R de rotação, tá ok? Aqui também eu posso fazer alocação e deslocamento na sua caixa de propriedades. Mas quando eu entro no modo Edit Mode, repare que eu já tenho mais os pontos de curva. Eu tenho o quê? Segmentos. Esses segmentos, quando eu clico com o botão direito sobre eles, com os manipuladores eu posso alterá-los para dar deformidade ao objeto. Está vendo aqui? Vou perceber aonde? Na Object Mode. Então, voltando para o Object Mode, olha a deformidade que eu fiz. Porém, se eu apagar o objeto, Delete, der Shift A e adicioná-lo novamente, ó, com superfície e círculo, ele volta a ser adicionado, porém, considerando as suas propriedades originais. Em alguns vocês vão perceber que quando nós alteramos, que é o caso da Mesh, ele mantém todas as aparências referente às últimas transformações que nós fizemos na sua caixa de propriedades. Sempre que alterarmos aqui o objeto Mesh, quando adicionarmos qualquer objeto posteriormente, ele manterá as últimas propriedades que fizemos. Vamos dar um New aqui. E vamos, dessa vez, eu vou apagar o cubo com XDelete, vamos adicionar um outro objeto. Repare que eu só estou trabalhando com esses 5 objetos aqui. São os 5 objetos que são mais importantes para esses tutoriais básicos. Os demais aqui são objetos de deformação, nós vamos usar em tutoriais seguintes. E aqui, objetos de efeitos, que é o de áudio, o de câmera, que vai nos permitir visualizar o trabalho através de diversos pontos, e lâmpadas, que vai dar iluminação a objetos. Aqui são os objetos de efeitos físicos, que aplicarão diversos tipos de efeitos gravitacionais aí, e efeitos especiais durante o nosso processo de trabalho. Então vai nos interessar esses 5 primeiros, já falamos aqui sobre a mesh, curvas, superfícies e textos. Vamos falar agora sobre o Metal Ball. O Metal Ball tem essas formas aqui. Tá? Quando eu adiciono o Metal Ball, formato de uma bola, parece uma esfera, né, no padrão mesh, mas vocês vão ver que não é. Eu tenho a caixa de materiais aqui que me permite, nessa caixinha primitiva, alterar a aparência dela. Como eu coloquei ball, eu posso aqui mudar para cápsula, posso mudar para cubo,
Posso mudar para plano. Então aqui eu altero de acordo. Vou manter em ball mesmo. Ok? E aqui eu tenho a Line to View, que vai me permitir ver o polo norte em direção à minha visão. E as locações aqui que eu posso alterar. Bem, eu vou puxar esse objeto para cá. Certo? Vou aqui adicionar agora um objeto em formato Metal Ball também, de um cubo. Esse objeto surgiu justamente aqui onde estava ó, o cursor. Puxar ele um pouquinho mais para cá. Olha o que é que acontece quando eu pego e começo ó, a encostá-lo junto a esse cubo. O que está acontecendo aqui é a fusão daquele objeto Metal Ball bola com o objeto Metal Ball cubo. Vou aumentar a forma do cilindro. Na tecla G eu vou ó, encostando aqui no corpo do cubo e vou dando deformidades ao cubo, ó, criando um novo objeto aqui diferente. O que o objeto Metal Ball me permite é fazer a fusão né, entre eles. Lembra aquele efeito que o mercúrio faz quando você pega 3 ou 4 gotinhas de mercúrio, apesar de que é um material pouco venenoso, né? Mas quando criança eu tinha mania de pegar esses pinguinhos, botava dentro de uma tampinha e ficava vendo a junção das gotinhas de mercúrio para ver como funcionava. E isso aí permitia ó, fazer essas fusões de uma gota com a outra, criando algumas formas diferentes. Ok? Então, da mesma forma, o Metal Ball vai agir aqui ó, na nossa área. Ele funde um objeto com o outro. Diferente, vou dar o Ctrl Z aqui, para voltar ao passo inicial, eu só tenho agora só o Metal Ball. Tá? Se eu pegar uma esfera no formato Mesh, aqui, ou um cubo no formato Mesh, não faz, vou botar a esfera mesmo. Criei um outro objeto aqui, tá vendo? Se eu tentar agora pegar o meu Metal Ball e juntar a minha esfera, eu vou unir, mas não vou fazer a fusão, tá vendo? Eu estou com ele aqui, ó, dentro, vou aqui para a visão wireframe, você perceber, ele está invadindo a área do meu cubo Mesh, mas eu não estou ó, fazendo a fusão. Então a diferença é essa, pessoal. Vou voltar para o modo sólido. A diferença de um para o outro é que quando eu uso dois objetos Metal Balls, eu tenho como fundir um com o outro. Quando eu uso um Metal Ball em conjunto com um objeto Mesh, que é uma malha, apenas eu posiciono, né, mas não faço né, a junção de um com o outro. Certo? As propriedades do objeto quando adicionado também irão aparecer aqui na lateral. É isso aí. Então vamos até o próximo tutorial. Espero que tenha servido aí de noção sobre esse uso de adição. E vamos aguardar aí as novidades. Até mais.